Ô, Cid. Diga. Vai amanhã pro João? Quê? Saudações, peregrinos cibernéticos revoltados e despreparados das redes sociais. Estamos começando o nosso terceiro podcast, onde vamos falar sobre as manifestações e suas reivindicações. Um podcast mais sério. E hoje aqui nós temos dois participantes do RPG, o João, o ex-Mr. J. Olá, tudo bom? E o cara que fala muito, o senador. Opa, beleza? E temos um convidado especial aqui, Cid. E aí, galera, beleza? Max, what do you want for dinner? Justice. The side order. How's Spaghetti? Então, o que cada um aí acha sobre os protestos que estão ocorrendo no país? Assim, as ideias de cada um, as reivindicações, se vocês são contra ou a favor? Poxa, quem vai começar? Isso é uma boa pergunta, né? Eu vou Pode começar aí, senador. Pode começar. Ok. Cara, eu acho... Eu tenho várias posições. Eu vou apresentar uma contra para fomentar um debate, né? E pra gente poder ter uma posição. Eu acho que os protestos eles têm limites. Limite onde chega, onde a produtividade dele tem uma depressão. E essa depressão nunca é boa. Agora eu tenho argumentos que fomentam isso. O que é? Muitas vezes o protesto, atualmente, ele está naquele modo válvula de escape. Eu acho que isso é muito ruim. O que é esse modo válvula de escape? É exatamente... As pessoas falam, porra, eu tô pagando 20 centavos a mais, eu quero então destruir tudo, tô puto, caralho. Então o que eu faço? Eu vou pra rua, eu quebro, ou se eu não quebrar, eu descarrego, assim, não vamos generalizar, mas há pessoas que são assim, que elas vão lá, extravasam e voltam pra casa, calmo, de minha parte. Por sinal, eu sigo a teoria que essas pessoas que vão seria uma ideia de liberar testosterona, sabe? Exatamente. E entre não, elas sério. há bandidos. Entre elas há bandidos que vão pra roubar. Mas e assim, se camuflam na parada. Quer dizer, não se camuflam porque roubam mesmo, mas, porra, é deplorável. Mas isso, senador, em toda aglomeração pública que aconteça em grandes aglomerações, pode ter junto ladrões e outras personalidades desse tipo. Não tem como você separar isso, porque eles se infiltram ali. Eu acho até que tem que ter, porque, na verdade, eles fazem parte da nossa sociedade. Por mais triste e negativo que seja dizer isso, eles fazem parte. Porém, o problema é que eles roubam e quebram, entendeu? Isso não dá certo, entendeu? Esse é o grande problema, é uma consequência feliz. Mas para finalizar o raciocínio, essa questão de você voltar para casa, assim, aliviado, isso é muito ruim pro movimento, porque você se sente até desmotivado de continuar participando. E não pode ser assim, você não pode parar, tem que ser algo contínuo e focado. O foco tem que ser único, tem que ser uniforme. Nós vamos às ruas para protestar sobre determinado fato, porque nós queremos isso. Não pode ser, eu vou na rua porque o Brasil é corrupto. Porra, isso não tem sentido, cara. Eu ia falar isso, cara. Assim, a ideia em geral, eu diria que é até bonita, sei lá o quê. Mas eu não sinto um propósito, eu não sinto uma empatia, sabe? Exatamente. Eu tava conversando com o João, até um bom tempo atrás, que agora já tá meio mais calmo esse lance de protesto. Teve há pouco tempo a tentativa de fazer o maior protesto do Brasil, mas foi uma bosta do caralho. Mas assim, eu tava conversando com o João que eu tava realmente triste, cara. Eu fiquei realmente pra baixo de não conseguir sentir empatia por aquele movimento. As pessoas ao meu redor, assim, círculo social que não são tão próximos como vocês, assim, achavam que eu tava realmente cagando, querendo sacanear o negócio. Mas não, eu tava querendo sentir uma empatia. Só que eu não conseguia. Por quê?
Somente porque eu acho que eu e todos vocês, a gente tem um pensamento muito assim, imparcial das coisas. A gente tenta ver todos os lados, né? A gente tenta, antes de seguir uma coisa, a gente tenta estudar. Isso é o grande problema que não existe hoje em dia. As pessoas descobrem um negócio, caraca, é isso, mas por que você vai fazer isso? Não sabe dizer. As pessoas se exaltam também muito, cara. Elas ficam muito no fogo de palha, sabe? Tipo, sei lá. Mas, cara, eu acho que... João, ele pode falar melhor disso depois, mas é exatamente a questão do politicamente correto. Hoje, se você chegar, isso acontece muito no meu curso de Direito, se você chegar e quiser debater sobre homossexualidade, né? Não vamos nem pôr homoafetividade, vamos ser diretos. Homossexualidade, cotas raciais, cara, você pode ser fomentado por filósofos, economistas, autoridades no assunto. Se for fora do senso comum e do politicamente correto, cara, você pode ter certeza que vão dizer que você tá errado, que você é racista, que você é homofóbico. Você vai acabar ganhando processo mesmo. Cara, deixa eu só colocar minha posição aqui, cara. Nesse ponto fala aí, Thiago. Dos protestos, eu acho o seguinte: foi muito importante os protestos que aconteceram, apesar de ter esses problemas todos, de não ter uma liderança, não ter um sentido real, assim, firme, que pudesse ser. Porque não adianta você pedir por tudo que você não conseguir tudo. Isso foi muito ruim. Mas o fato de finalmente termos de novo manifestações populares que nós não tínhamos desde a década de 70 praticamente, grandes manifestações desse tipo, eu acho que é importante, que agora meio que deu uma balançada. Ou seja, quando tiver acontecer alguma coisa ruim de novo, alguma coisa ridícula, igual está acontecendo, de roubalheira assim, descarada, tipo, nem tenta esconder, as pessoas já sabem que as pessoas vão voltar pra rua de novo. E o problema não é só esse negócio de sou manifestador de Facebook, não sei o que. O fato das pessoas estarem na rua significa que as pessoas estão querendo o poder para elas, de certa forma. E isso eu acho, na minha opinião, que deixa os governantes um pouco temerosos. Eu acho que isso foi bom. No final, eu concordo com o Cezinha que no final estava um negócio mais bagunçado. Foi menos pessoas de bem, entre aspas, começaram a participar, e mais bandidos, as pessoas que queriam fazer bagunça mesmo, começaram a entrar. Mas no início eu achei que estava ficando muito legal. No início até o meio assim eu achei que foi muito legal, muito bom. Eu assim, o que eu tinha pra falar dessa parte dos protestos que, bem, eu vou começar um pouco da parte boa que eu tenho pra não ser tão odiado. Vou falar assim brevemente do... Não, mas pode falar polêmica, cara, isso que dá... Não, mas deixa eu começar... Quanto mais processo, melhor. Que eu acho disso tudo. Realmente, para fazer um barulho e os políticos atuais verem que a população não está satisfeita com a situação, foi bom para eles verem isso e ter toda essa comoção popular. Só que o problema é que, no meu ver, essa comoção ela é legítima, ela é boa, só que o problema é que a solução que ela quer dar para os problemas que ela diz, eu não acho que são certos. Então vou explicar assim melhor o que eu estou tentando dizer. Se eu penso que não só eu, várias outras pessoas e livros que eu li e artigos e coisas, que nós, assim, na sociedade, nós temos 3 princípios e direitos, que a manifestação fala muito sobre o direito de ir e vir e tal, fala muito sobre isso. Então, assim, eu acho que nós temos 3 direitos, que são nosso direito de liberdade incondicional, nós temos que ter liberdade, direito a ter propriedade, uma propriedade privada, e direito de individualidade, que seria de você ser você mesmo, direito à vida, sabe? E são esses 3 os direitos que a gente tem. Você não há possibilidade, infelizmente, da gente ter mais direitos do que isso. Porque se você pede 3 direitos, qualquer direito a mais desses 3 que eu falei, você está pressupondo escravidão. Por quê? Agora que vai vir a parte polêmica, vocês vão achar que eu estou exagerando. Você já falou isso pra mim. Porque, por exemplo, usando o exemplo ainda da manifestação, eles falam, pelo menos no início, agora eu não estou ouvindo mais tanta gente falar, mas no início eles estavam falando sobre passe livre. Então, passe livre é uma coisa que pra mim é uma ideia completamente
equivocada e que as pessoas não reparam que se o passe livre que elas querem realmente fosse livre, elas teriam que escravizar o motorista do ônibus e todas as pessoas que trabalham em volta do sistema de transporte na cidade. Por quê? Porque para aquele motorista dirigir aquele ônibus, para todas as pessoas que trabalham naquela empresa de ônibus, os caras que fazem manutenção e tudo aquilo, para eles trabalharem e poderem te levar da sua casa do seu trabalho e do seu trabalho da sua casa, eles precisam ser pagos por esse serviço. Se você não pagar, eles vão estar fazendo um trabalho escravo. Aí as pessoas falam, não, mas a gente não está falando isso. Não, eu sei que vocês não estão falando isso. Vocês querem o quê? Vocês querem dar o dinheiro pro governo, e aí o governo vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai redistribuir esse dinheiro para todos os setores que ele toma conta. Ele vai dar uma parte de dinheiro para transporte, uma parte de dinheiro para saúde, uma parte de dinheiro para educação, uma parte de dinheiro para saneamento e para várias outras coisas que o governo toma conta. Só que o problema é que, no meu ver, esse sistema que principalmente, não só no governo do Lula, não do PT, não, desde que já há muito tempo a tradição do Brasil é ter um governo desse estilo, que é o quê? O governo promete serviços muito bons em todas as áreas, a população paga o imposto para o governo pega esse imposto e investe nessas áreas que ele diz que vai investir. Só que o problema é que as pessoas ainda não conseguiram entender e ver é que isso está na cara que não está dando certo, porque o governo toma conta de milhares de setores e o que acontece? Os setores são mal administrados, funcionam mal, não entregam um serviço de qualidade e são baratos? São. Mas, sabe, eu acho que não vale a pena você ter... As pessoas falam, mas é melhor o pobre ser mal atendido e ficar 5 horas na fila do que ele não ter atendimento. Só que o problema é que ele tá ficando 5 horas na fila e tá morrendo, entendeu? Não tá... Essa forma de governar, de administrar, não está dando certo. E o problema é que esses manifestantes, na manifestação, a reivindicação que eles estão fazendo é para aumentar isso. E eles querem cada vez mais, entendeu? Eles querem que o governo arrecade mais impostos, eles querem que o governo tome conta de mais setores, mais coisas. E isso vai piorar, sabe? É por isso que eu digo que, embora que eu acho que os protestos no início foram bons para os governantes verem que a população está insatisfeita, infelizmente, as lideranças que estão nos protestos e as pessoas que estão nos protestos estão dando soluções que, se forem adotadas da forma como eles dizem, o país vai ficar pior do que ele está. Uhum. Sim. Mas eu acho assim, eu concordo com você. Você simplesmente criticou esse lado mais radical do protesto, de querer as coisas... Por exemplo, passe livre. Passe livre é uma reivindicação muito radical, eu acho, e assim, muito mal planejada. Né? Sim. É verdade, ainda as tem pessoas isso. falam que você, sem citar isso, você citou isso. Não, pois é. Não, e foi bom você ressaltar isso, porque eu sei que, inclusive, tem outras partes. Tem gente no protesto que tá reivindicando o negócio de Estado laico, direito dos homossexuais e tal. Tem muitas reivindicações no protesto que eu não falei aqui, mas é que eu tô, assim, falando mais ou menos o principal do negócio. Não, sim. O passe livre em si, nesse pedido da manifestação, eu achei que realmente nem daria, é impossível o governo instituir isso, pelo menos no Brasil todo. Em pequenas comunidades, eu acho que daria poder fazer isso. Ou então, com o tempo, se você tivesse um projeto muito bem desenvolvido, eu acho que seria possível fazer, porque você... porque no Brasil é difícil de pensar isso, mas se você pegar um país desenvolvido, por exemplo, a Suécia, praticamente seria possível. Então, voltando aqui, eu estava dizendo, eu acho que o passe livre, ele até é possível se você tivesse um sistema muito dinamizado, sem corrupção, ou seja, um sistema ideal. Agora, como nós não estamos no sistema ideal, nós estamos no Brasil, eu acho que realmente não teria como fazer um passe livre. Até porque eu concordo em certa parte com o João, que seria melhor realmente, em cidades grandes, privatizar toda essa parte e colocar mais o encargo do preço na mão dessa empresa que está privatizando. Porque hoje em dia, não sei como é que está hoje, mas a última vez que eu vi,
tava 70% pago da passagem por nós, né, por quem usa, 20% era do Estado que dava o dinheiro, né, que ajudava a empresa, e 10% só que era da empresa. A empresa pagava. Era claro que ela tinha que comprar os materiais e tudo mais. Só que o que ela tirava dela mesmo depois que ela fez aquele investimento capital inicial era muito pouco. Se isso se invertesse, a gente teria uma passagem muito barata. Não seria um passe livre. Você ainda estaria pagando ainda o motorista, estaria pagando o combustível, a manutenção e tudo isso tranquilamente. Só que os ganhos seriam menos absurdos. Que os ganhos que essas empresas têm são absurdos. Eu acho que daria. Até porque existem cidades no Brasil que tem passe livre. O problema é que você vê que essas cidades sofrem com muito vandalismo. Porque como é de graça, a própria população mais marginalizada acaba destruindo esse patrimônio público. Bem, acho que o senador tem mais alguma coisa para falar? Bom, eu acredito na questão do livre de comércio. Eu acredito que as pessoas devem pagar pelo que consomem, apesar de ser uma realidade um pouco triste. O Mr. J tá correto em dizer que... É João, né? Porra, fudeu. O João continua. Em dizer que o transporte público não é um bem em outro plano. A saúde, infelizmente, também não é um bem. Que não é um direito, é um bem. Não é um direito. Porque, gente, não é. O médico, ele tem que ganhar. O médico ele trabalha como qualquer outro. Entendeu? Eu já cansei de escutar as pessoas falando mal de médico. Que médico não quer ir trabalhar no Acre, não quer ir trabalhar no Amazonas. Cara, vai lá trabalhar. Eu quero ver você conseguir. Lugar que exatamente. Lugar que não tem nada, que a população é carente, que a produção cultural é tão diferente da nossa. Pois é. Não podemos imaginar. Então eu não julgo. Eu não vou na rua e falo, você é incapaz de trabalhar e de cumprir, como eu já ouvi muitas pessoas falando, com o seu dever de médico. Eu não falo isso porque eu sei que é duro. Olha, então, eu nessa parte eu discordo de vocês. Porque eu acho que... Nessa parte eu discordo de vocês. Porque eu acho que a saúde pode até ser que não seja o caso no momento. Mas atualmente ela deveria ser um direito de todos. Não só eu sou bonzinho, tem que ser bem de todos. Não só por causa disso. Pela própria... pelo fato de nós vivemos em sociedade. E se a saúde for somente for uma saúde privatizada e que só aqueles que pagam recebem, acho que não, pessoas que não pagam, mas que não tem como pagar para um plano de saúde, por exemplo, elas trabalham também. Nem todo mundo que não paga plano de saúde é desempregado. Essas pessoas vão acabar morrendo. Deixa eu só completar aqui a minha ideia. Elas vão acabar morrendo, perdendo força de trabalho, e com isso o próprio país perde parte do PIB dele. Isso vai criando um problema, porque não é só o pobre que vai morrer. Muita gente que não tem esse direito, tem cirurgias que são caríssimas. Grande parte do PIB brasileiro, nacional, o PIB brasileiro, vem de fora. Porque o Brasil é um país de altas desigualdades sociais, que reflete no seu produto nacional bruto, que devido a isso eu creio que não é alto, porque se fosse alto não teria, e fosse bem distribuído, né, um dos indicadores de mau desenvolvimento econômico é renda per capita, é o nível social. O Brasil carece muito disso. Só que nós não podemos, eu acho interessante até você botar desse jeito, porque a população pobre, o ideal era ela pagar o privado. O ideal era ela ter condição de pagar o privado, mas isso não claro. Então, como não existe, a gente vai tampar o sol com a peneira, beleza? No Brasil é assim, não discordo de você por isso, porque no Brasil é assim. E outra coisa, posso falar uma coisa rapidinho? É que eu entendo que o Thiago tá falando completamente. Só que o problema é que a gente tem que ter uma outra forma, porque vocês estão vendo
que o SUS, que é esse sistema que seria teoricamente para todos e que o cara que trabalha, mas mesmo assim não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, ele tem o SUS, esse cara também está morrendo. Entendeu? Todo mundo está morrendo. Sabe? Eu quero ver uma outra solução que realmente funcione, entendeu? Porque quando eu digo que eu acho que a saúde não é um direito nosso, e sim uma necessidade, é porque para que você tenha saúde e para que você seja tratado, pessoas precisam trabalhar para isso e tal. E eu entendo que o Thiago está falando, que todos têm que ter esse direito porque é assim, uma coisa básica. Mas o problema é que fazer isso tudo ser acessível de graça para todo mundo é muito complicado. E eu, sinceramente, até hoje não consegui ver isso funcionar de uma maneira boa, com raríssimas exceções. Na Europa, que tem o caso da Suécia, da Noruega, que tem saúde pública, quer dizer, lá quase tudo é público e funciona bem, assim, funciona bem até a página 20, não é uma perfeição total. E na Inglaterra também, se eu não me engano, a saúde é pública. Caralho, não, deixa, corta isso depois, João, que eu falei um caralho do nada, assim. Não, eu falei uma merda, depois discorda. Eu falei do PNB e do PIB, eu não tenho informação concreta sobre isso. Eu sei que o PNB pode até ser alto, mas ele é mal distribuído. Então, acho mas que assim, depois... uma observação do que o João falou, eu acho que é muito importante mostrar. Você falou dos países que, de algum modo, dá certo nesse sistema. Sim. Mas você vai ver uma coisa muito importante que, assim, a gente pode falar, não, mas os Estados Unidos é melhor, não. Que até os Estados Unidos parece com o Brasil, em alguns pontos. Cara, sim. A corrupção, cara, entendeu? Não, é bizarro. E todos não, mas assim, as pessoas não entendem quando a gente fala de corrupção. Não. Muito bem, eu tô falando corrupção em todos os parâmetros, entendeu? O Brasil, a corrupção, eu tava estudando isso hoje. Hoje eu estudei o funcionalismo em sociologia. A gente considera, né, a classificação dos fatos sociais em normal e patológico. Normal é aquilo que conserva a ordem social vigente. Cara, a corrupção é o normal do Brasil. Não, claro. Conserva. Tudo no Brasil é corrupto. E não só aqui, em qualquer lugar, a corrupção tem em qualquer lugar. Só que outro problema também, agora isso me trouxe outra coisa que eu lembrei, é que muita gente também acha, mas vocês reclamam dos serviços públicos, mas os serviços públicos só não funcionam porque existe corrupção. Cara, com certeza não. Assim, embora que exista muita corrupção e muitos vezes seja desviado, não é o dinheiro que está sendo desviado que está fazendo diferença para o serviço público funcionar, sabe? Mesmo? Não, eu acho que funcionaria. Não, nem cara, não existe tanta corrupção que conseguir tirar tanto dinheiro pra fazer uma coisa chegar ao nível de não conseguir funcionar por causa disso. Se a gente colocar no modo utópico mesmo, utópico, eu não tô falando que vai dar certo, entendeu? Eu tô falando no modo utópico que não exista corrupção. Eu acho que funcionaria. Se todo mundo. E assim, não existe corrupção, eu tô falando todo mundo conseguir. Que na verdade corrupção, até assim, a gente poder encerrar esse tópico, é meio que as pessoas não entendem muito bem, até puxa o tópico do protesto, que tem muita gente lá que é até um motivo de eu não sentir empatia, que fazem, eu conheço, tem pessoas que eu conheço, que fazem umas merdas por fora assim e, pô, sim, e não entendem que aquilo é um tipo de corrupção, entendeu? Coisas pequenas e simples como furar uma fila, entendeu? Então, eu acho que esses programas sociais aí que você tá falando, caso a gente pense no modo utópico, onde a pessoa realmente pense no próximo, que é isso que vai acabar com a corrupção. A pessoa é o egoísmo, né, que faz a corrupção. Entendeu? Eu concordo com você. Então, porque... E é por isso que chega o meu ponto. Eu sou capitalista. Assim. Todos nós. Mas pelo simples motivo que não dá pra fugir disso, cara. É a nossa natureza, entendeu? Sim. O que eu quis dizer que não é a corrupção que faz os serviços públicos não funcionarem, é que, por exemplo, exemplo de royalties de petróleo. Sei lá, vamos dizer que
Não, o royalties de petróleo não, que tá o problema do negócio da arrecadação do Rio de Janeiro só, ou do estado produtor e tal, tá uma confusão sobre isso. Mas vamos pôr uma situação hipotética de alguns impostos sobre alguma coisa que é arrecadado pelo governo federal. Aí vamos dizer que o governo federal arrecada, sei lá, 1 trilhão de imposto no ano, e esse imposto vai ser todo investido em saúde. A saúde aqui no Brasil, a saúde pública aqui no Brasil, ela é centralizada, né? É o SUS, e tipo, é o SUS no Brasil inteiro. Cara, sinceramente, 1 trilhão, eu não tô nem pegando assim um valor que eu acho que não vai dar, qualquer valor, pegando aí o valor do impostômetro que a gente tem em Brasília lá, calculando quanto que o governo está arrecadando de imposto. Se pegasse aquilo tudo lá e entregasse na mão do governo, e o governo pegasse aquilo e tivesse que distribuir para um país do tamanho do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul, para investir em todos os hospitais, postos de saúde, hospitais de cirurgia, de tratamento de câncer e tal, tudo público, cara, sinceramente, não tem dinheiro para isso tudo. É muita coisa para um órgão só controlar, sabe? Tem que pagar salário de médico, salário de enfermeiro, salário de funcionário que limpa as paradas, pagar os remédios nos laboratórios, sabe? O que eu tô dizendo é que, já que não tem como a saúde ser toda privada, ela pelo menos tem que ser descentralizada, assim, pelo menos começar a fazer cada estado controlar a sua saúde, porque o governo lá no meio central, controlando um sistema enorme de saúde no Brasil inteiro, sabe, isso não tem como, é um pensamento básico, sabe, você pegar uma pessoa e pedir para ela administrar 50 mesas de pôquer num cassino, entendeu? É muito melhor você tentar contratar 50 pessoas e cada uma controlar uma das mesas, entendendo o que eu tô falando? Entendi. Não, faz sentido. Alguém tem mais alguma observação? Eu vou só colocar uma observação aqui, que concordo com o João nesse ponto, que realmente eu acho que devia ser, cada estado devia ser muito mais independente. Eu não gosto dos Estados Unidos, eu não gosto dele, mas essa parte do estado ser independente eu acho muito legal. Eu acho que isso... eu gosto bastante dos Estados Unidos e o nosso país, ele é muito parecido com os Estados Unidos, mas eu acho que se a gente fosse mais parecido com os Estados Unidos, a gente seria melhor. Não, mas tanto que a saúde pública lá é uma bosta. Não, isso aí lá é uma bosta. Não, mas e ela foi criada... Não, tudo bem. Na verdade, eu não sei muito bem, mas o que eu saiba, a saúde pública centralizada, assim, um sistema de saúde único, ele foi criado agora com o Obama, porque antes não tinha. Ela era, tipo... Inclusive, ela nem era pra... Eu acho, se eu não me engano, a saúde lá era só uma saúde emergencial, assim, não mas era... O realmente filme do não era Michael muito Moore boa. lá, era com o Obama ou do Bush? Não, é com Bush, eu acho que é com Bush. Sei. E aí depois o Obama chegou com aquele Obamacare, né? Mas aí isso também é uma discussão assim, muito longa, assim, de várias coisas que os Estados Unidos veio fazendo de errado com o tempo, e essas decisões que os Estados Unidos foi tomando chegou ao ponto dele necessitar de uma saúde pública. Cara, nos Estados Unidos, quando virou independente, os Estados Unidos, a única forma de arrecadação do governo era de taxa alfandegária nos portos. O governo não arrecadava dinheiro com mais nada, o governo não controlava mais nada no país inteiro, era só a taxa alfandegária. Tipo, era tudo privatizado, sabe? E de lá pra cá, o governo já controla quase tudo, sabe? Ele vem regredindo do dia da independência até hoje. Não, deixa eu só completar aqui o que eu ia falar só. Eu falei que eu não gosto dos Estados Unidos, mas não é por causa disso não, é por causa de outros fatores. Mas sim. Nessa parte dos estados independentes, eu acho muito bom. Eu acho que o Brasil tinha que ser mais assim. Eu acho que o governo federal ele não pode ficar intervindo nessa parte, porque cada estado tem suas especificidades. Exatamente. Porque cada cultura de cada estado é diferente. Não tem como você colocar uma lei, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que tem lei que não vai conseguir ser seguida no Rio Grande do Sul. Eu já fui para lá, tem coisas que eles não seguem, porque não da cultura deles. Apesar de ser Brasil, não é da cultura deles. Mas o que eu ia colocar é o seguinte... vocês acompanharam a tragédia que teve na região lá de Itaipava, a região serrana das sertanias ali, certo? De chuvas, não é? Sim. Queria fazer só uma observação com o Thiago está se colocando muito bem, que o Brasil ele tem um direito positivista e tem uma política altamente positivista. E ele disse muito bem quando a gente trata de que as leis muitas vezes e as políticas são feitas desconsiderando os contextos socioculturais
de várias regiões do Brasil. E são diferenças visíveis, tangíveis. O Brasil, ele parece ter... Eu gosto até de brincar. As regiões do Brasil parecem países dentro de um país. Claro, e é exatamente por isso que os Estados Unidos deu tanta autonomia para os estados dele, porque é exatamente a mesma situação. Sabe, o estado do Texas é o oposto do estado de Washington, lá no norte, com a fronteira do Canadá, entendeu? São estados muito diferentes, com vegetações muito diferentes, com uma população diferente, que até fala de uma forma diferente, sabe? É tudo muito diferente. Se você ver uma foto dos dois lugares, parece um país completamente diferente. Então, porra, sabe, o governo tem que ser dividido. O país é muito grande para ter um governo só controlando tudo, sabe? A Europa, porra, se pegar a Suécia, que a gente deu como exemplo, que é um país que tem essa política de bem-estar social e tal, mais socialista, que mais ou menos deu certo. Cara, a Suécia é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, se bobear, sabe? Exatamente. Poxa. É porque, na verdade, o problema dessa parte do estado socialista, essas coisas assim, é que ele dá certo em pequenas comunidades. Quando isso vai ficando cada vez maior, o nível de complexidade se torna tão alto que até agora nós não temos como tratar dele de uma forma que ele funcione. Teoricamente seria possível, mas nós não temos ainda tecnologia o bastante para isso. Mas se você o ponto que eu tinha colocado, gente, eu falei aqui da região serrana, que você tinha falado, João, que não influencia, quer dizer, mais ou menos, você falou mais ou menos isso, que não influencia muito a corrupção, que influencia, só que não deixa, não corta o fato de você investir, certo? Sim, tá. Na região serrana, quando teve essas chuvas e essa tragédia, foi apontado que morreram cerca de 800 pessoas, 700, vamos colocar 700, não tenho certeza de quantos são não, 700 pessoas na região de Itaipava. Meu pai foi pra lá, ele trabalha na Caixa, né, e foi pra lá pra poder cuidar das pessoas, cuidar disso dessa forma, né? Ele foi trabalhar para poder liberar o fundo de garantia das pessoas. Como eles não tinham documento, tinha que pegar, era totalmente complicado, tinha que pegar vizinho para poder falar com, testar que era aquela pessoa de verdade e tudo mais. O problema é o seguinte, meu pai falou que só em um bairro de Itaipava sumiram cerca de 1.000 pessoas, em um bairro, ou seja, onde foram parar essas 1.000 pessoas? Aí sumiram, só que não deram como mortas. Daí você pensa, não tem sentido isso, por que não foi dado como mortas? Porque tem uma lei que fala que a partir de certa quantidade de pessoas mortas se torna calamidade pública, ou seja, o encargo sai da cidade e vai para o estado. E a partir de certo ponto também sai do estado e vai para a federação, vai para o Brasil, para a parte unificada. Dilma começa a cuidar disso. Qual é o problema disso? O problema é que a verba, uma verba enorme, tipo, uma verba insanamente grande mesmo, é muito grande a verba que eles mandaram para a reconstrução dessas cidades aí próximas, ela foi quase toda desviada porque ficou nas mãos da prefeitura. Ela não ficou nas mãos do Estado, porque uma coisa é você desviar a verba do Estado, que é muito mais difícil, outra coisa é você desviar a verba da cidade. Como eles colocaram esse número menor de mortes, ficou por a cidade e a cidade desviou. Tanto que você vê que hoje, muito tempo depois, continua um lixo, continua tudo destruído. Eu tô entendendo o que você tá falando, e eu até concordo. Assim, o que eu quis dizer não é que a corrupção não influencia na efetividade dos serviços públicos. Óbvio que pode influenciar, mas o que eu digo é que, assim, a nível nacional, assim, não é não tá sendo a corrupção que tá fazendo a saúde estar ruim, entendeu? Ela pode ajudar de alguma forma, assim, num ponto específico, como você está dizendo, mas no geral, não é o dinheiro que está sendo desviado que tá fazendo falta para ter gás nos hospitais, entendeu? É só isso. Então agora vamos... E aí, eu queria rapidinho, antes de mudar o tópico, queria pedir desculpa aos ouvintes por eu ter me precipitado, de certo modo, em falar sobre afirmar que o PIB é alto. Quer dizer, o PIB do Brasil está muito bom. O Brasil é um país emergente. O PNB, a renda é muito mal distribuída, mas o PNB não é tão baixo. Eu não quero deixar que vocês pensem que o PNB é baixíssimo, porque não é.
O que seria o PNB? O PNB é tudo que a produção nacional do país, dentro e fora. É o capital que fica no país, enquanto que o PIB sai. Entendeu? O PIB é tudo que é produzido no Brasil, mas até por indústrias estrangeiras, transnacionais, é um exemplo. Então eu só queria deixar, porque a gente não quero passar a informação errada aos ouvintes. Então, para vocês terem essa noção. E o Brasil, o governo da Dilma foi um dos governos que o Brasil menos cresceu economicamente nos últimos anos. Tanto que é por isso, é um dos motivos da queda de popularidade dela. Ah, mas Aqueles que não sabem, o PNB é o Produto Nacional Bruto, só pra poder... Cara, a Dilma aumentou a popularidade. Ela foi em São Gonçalo ali, todo mundo vaiando o Sérgio Cabral, Eduardo Paes e aplaudindo ela. Cara, mas você sabe que quem tem agora é o Lula. Não, cara. E quando ela citou o Lula, rolava até ola, tá ligado? Caralho, eu não vou nem comentar. É isso que o PT passa, essa política social do PT impregna a população fica doida, né? O Bolsa Família. Gente, o Bolsa Família, ele tira muita gente da miséria. É impressionante. É uma fonte de corrupção? Possivelmente. Não tenho dados. Com certeza. Possivelmente. Eu digo possivelmente porque eu não quero ser exato do que eu não tenho informação. Se é que vocês me entendem. Então, eu sei que os próximos presidentes que herdarem o Bolsa Família não tem escolha, eles não podem tirar o Bolsa Família, porque se eles tirarem, eles saem também. Exatamente. Cara, olha, eu já discuti esse negócio sobre Bolsa Família. Já tá impregnado. O Bolsa Família pode ter ajudado algumas pessoas a sair da miséria extrema, mas eu continuo dizendo que essas medidas paliativas, essas medidas provisórias vão virar definitivas no Brasil e isso não faz país nenhum crescer. Inclusive, gera o que a gente viu ano passado, aquela mulher na fila da Caixa, esse ano, na fila da Caixa, reclamando que o Bolsa Família não tinha entrado aquele mês, que ela tinha que comprar a calça de R$300 para a filha no aniversário. Isso é que a longo prazo gera no país, mas tudo bem. Porque na verdade, essa medida era pra ser, eu achei uma medida assim ótima, porque ela tirou muita gente mesmo da miséria, só que era igual que você falou, era uma medida pra poder ser rápida, provisória, era um negócio que, tirou as pessoas da pobreza, tinha que ter agora uma outra medida pra poder fazer com que as pessoas saíram da pobreza, que começaram a entrar no mercado porque tem dinheiro pra comprar as coisas. Mas sair da pobreza não é bem assim não, né? Não, calma. Eu sei que não é assim. Mas essas pessoas que saíram da miséria, porque miséria é você não ter com o que comer. As pessoas que saíram dessa miséria, agora têm o que comprar algumas coisas a mais, estão entrando no mercado, começaram a aumentar até aumentar o PNB, porque eles começaram a comprar as coisas. O dinheiro está voltando pro governo. Essas pessoas tinham que ser agora remanejadas para um trabalho, porque não adianta nada você estar dando dinheiro para elas gastando. Sim, exatamente. Não, sim. Bem, é isso. Então, não vou se estender nesse assunto não, porque tá demais já. Eu vou tentar passar pro próximo tópico. E aproveitando a gente começou falando a gente falou de coisa pra caramba já, né? A gente começou falando dos protestos, né? Das manifestações. E a gente encontra protestos de vários caráteres. E aí puxa outro assunto, por exemplo, usando como exemplo pra entrar nesse assunto, a Marcha das Vadias. É Marcha das Vadias o nome, né? Muito legal, dá pra ver peitinhos. Vou desconsiderar isso que você falou. Aí a gente entra naquele assunto da liberdade de expressão. Até que ponto podemos chegar, entendeu? E antes da gente começar aqui, só fazer uma menção honrosa, porque nós temos um espectador aqui, o Bruno. Bruno, presente aí. Ele tá no mudo. Bem, quem começa aí falando alguma coisa? Eu queria só que se definissem as posturas para poder a forma que a postura referente à Marcha das Vadias ou referente à liberdade de expressão? Não, eu quero a liberdade de expressão. Eu quero saber se eu vou ser contra ou a favor, para poder claro que eu sou a favor da liberdade de expressão, mas eu acho que tem um certo ponto também que você deve respeitar. Porque a liberdade é até o ponto que você não começa a interferir na vida do outro, né? Por exemplo, a Marcha das Vadias, beleza, elas têm todo o direito do mundo
de ficar peladas lá, fazer o que elas quiserem lá na rua, beleza. Desde Aliás, que você não acho muito interfira legal. na vida. Eu concordo plenamente com você, eu acho acho até que devia ser incentivado. Faca la boomstone. Mas desde que isso não interfira em outras áreas, por exemplo, o que teve quando o Papa veio, por exemplo, e elas foram, não sei se aconteceu, mas que aconteceu essa marcha das vadias em frente ao Papa poder protestar contra isso, eu acho isso uma forma de desrespeito já. Eu acho uma forma de intolerância contra o próprio Papa mesmo. Você tá querendo bater de frente, só que não de uma maneira pacífica. É um grupo que quer tolerância sendo intolerante, né? Eu acho isso também. E eu acho também que, sei lá, cara, vai ser meio preconceituoso, mas esse lance do homossexualismo hoje em dia, eu acho que tá... That's right, baby. We're here, we're queer, and get used to it. Eu não sei até que ponto é só falta de costume da sociedade ainda em lidar com isso, ou se já tá chegando no ponto de não ser mais uma coisa real ali, entendeu? Não ser a pessoa realmente quer ser homossexual. Ela na verdade, ela está seguindo um padrão. Isso me preocupa, sério. Como assim? Cara, qual é melhor o seu ponto ali? Cara, eu vou ser sincero, eu tenho amigos homossexuais, mas eu ainda não consegui ser 100% livre do preconceito sobre isso, entendeu? E eu acho que a maioria das pessoas é assim, só que tem medo de falar isso. Mas assim, eu realmente fico triste quando eu descubro que uma pessoa é gay. Oi, tudo bem? Meu nome é Processinho. Eu fico realmente triste, me dá uma tristeza, entendeu? E processo, eu acho importante você falar isso. Acho importante você falar isso. Mas assim, e eu acho importante você ter, já que eu sou liberdade de expressão, você poder falar isso, as pessoas respeitarem a sua opinião e você não ser taxado como homofóbico só porque você tá dizendo isso. Eu não tô ofendendo. Eu concordo plenamente. Isso é a sua opinião. Exatamente isso que tá falando agora. Falando em ovos. Eu posso dar um contra-exemplo que é muito utilizado pela outra, só para poder a gente elaborar o nosso. Claro. É o seguinte, partindo por esse pensamento, eu posso dizer que eu sou contra os negros, mas eu não vou discriminar. Isso não é certo. Sim, mas... não é certo. É um discurso que fomenta o racismo, que fomenta o homofobismo. Não, mas... É um argumento muito bom, por sinal. Mesma coisa que falar que você é nazista, entendeu? Exatamente. Cara, mas eu sinceramente, eu não sei, eu não acho certo eu obrigar a pessoa a gostar de negro. Cara, se a pessoa não gosta de negro, pelos motivos mais idiotas que existam, eu não vou obrigá-la a gostar, entendeu? Se ela não gosta, o problema é dela. Agora, o que ela não pode é ela ficar matando uma pessoa. Só que, e ainda tem isso, porque se ela pegar e matar um negro na rua só porque ele é negro, a pessoa tá errada porque ela matou uma pessoa, e não pelos motivos. Os motivos, eu quero que se dane os motivos, ela matou uma pessoa. Mas o que eu digo, eu nunca vou educar o meu filho de uma forma que faça ele não gostar de negros, ele não gostar de gays. Eu não sou assim. Por exemplo, se eu tivesse se eu abrisse um hotel, se eu abrisse uma empresa, qualquer coisa, eu ia aceitar todo mundo, eu não tenho problema com ninguém, com nenhum tipo de raça, religião, nada. Só que, se um indivíduo X abre um hotel ali na esquina e ele só deixa a entrada de homem, hétero e branco, cara, eu acho isso repugnante, mas eu não tenho como pedir que o cara faça isso. Eu concordo com você. Desde que a empresa seja privada ou o lugar seja privado, é do cara, ele pode fazer o que ele quiser. Desde que você não desrespeite a pessoa, por exemplo. Se não fizer nada ali, ele pode, vamos dizer que não gosta de negros, beleza. Eu tenho alguns amigos que realmente não gostam de negros. Vamos dizer que essa pessoa vai lá e fale comigo assim, pô, eu não gosto, eu acho que são inferiores, não sei o que, pô, beleza, falou. Eu também acho terrível, mas é a opinião dele. Terrível. Agora, se você jogar na cara da outra pessoa, você tá desrespeitando ela, daí eu já acho outra história. Eu acho errado. Não, cara, mas aí... Mas eu acho que, assim, o argumento é bom, mas uma coisa que muda muito, assim, agora, os viados vão criticar pra caramba, mas se ouvirem também... Né? Não, mas olha só, mas que muda muito. Quando a gente fala do preconceito com o negro, vamos ser sinceros, o negro, ele nasce com essa característica. O viado pode nascer também, o homossexual. Mas qual é o problema? Hoje em dia tá tão difundido esse lance que de certo modo tá certo, só que cria essa contradição, pelo menos comigo.
do homossexualismo ser tão liberal, entendeu? Que eu tenho realmente medo, eu não tenho como descobrir, que eu não tenho como entrar na cabeça das pessoas. Que certas pessoas que estão se tornando homossexuais estão apenas se influenciando, como se influenciam indo no protesto sem saber o que vai fazer lá. Entendeu? Eu não sei se... É porque, assim, eu entendi o que você está falando, até concordo, mas o que eu acho... Mas aí, o caso dessa pessoa, eu acho que é uma pessoa que ela já tem tendências homossexuais e ela só tá saindo do armário com mais facilidade. Porque eu já por pensei exemplo... nisso, mas também já pensei em pessoas que, pra mim, estão só seguindo, entendeu? Não, existe o que você tá falando de ser uma moda. As pessoas começarem a pegar a gente, sei lá, eu sou homem aqui, vou numa festa e porque tá virando moda essa porra, eu vou ficar com um menino e tal. A pessoa meio que força isso. Agora, daí a pessoa virar homossexual, eu acho que isso é uma coisa que eu, João Guilherme, acho que não existe. Esse negócio da pessoa virar gay ou virar hétero. A pessoa nasce com aquilo e aí vai depender o que ela vai demonstrar. Pode ser que ela force e queira se adequar a uma moda de pegar a gente em festa ou sei lá o que, mas assim, eu acho que o sexo está muito bem definido na cabeça da pessoa desde o momento que ela nasce. Não, por sinal, a sua opinião é o que os homossexuais seguem. Eles sim, não, pois se isso é um ponto a favor da comunidade LGBT, não tem problema nenhum em ser a favor, porque eu penso assim. Mas o problema é que, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu não... O problema nesse assunto todo é que, pra mim, tudo bem a pessoa nascer gay, a pessoa nascer hétero, a pessoa não se influenciar e tal, só que o comportamento homossexual ser apresentado à sociedade como um exemplo de comportamento, pra mim, aí é que tá o problema. Você pode mostrar pra sociedade que isso existe, que isso é natural, que isso é normal. Agora, você mostrar isso como um exemplo a ser seguido, aí é que eu acho o problema, entendeu? Aí que tá meu medo em começar a virar um certo... É porque, na verdade, o que o Tenada colocou, existe realmente uma certa relação entre a mídia e a própria cultura popular agora e o fato de mais pessoas estarem se tornando gays. Existe é que não é muito bem isso. O negócio chamado efeito Werther. Ele existe, ele não é exatamente para homossexualismo, seria para suicídio. Quando a mídia ou a população de uma comunidade está vendo uma grande quantidade de suicídio acontecerem, mais suicídios tendem a acontecer. Isso é provado. Só que pode se espalhar para outras áreas. No fato que o João falou dos homossexuais, eu não tenho certeza, mas até onde eu sei, eu acho que o homossexualismo é uma parte biológica do cérebro que se desenvolve de outro jeito. Eu não tenho certeza se é isso, mas eu acho que eu li eu li um trabalho mesmo, depois eu procurar, que seria um gene mesmo, entendeu? Uma característica. Sim, mas por exemplo, se você tomar hormônio feminino, você tende a desenvolver características femininas, inclusive psicológicas. Mas não, Cid, olha só. Seria assim. Tava até. Lembra de genética? Todo mundo deve lembrar um pouquinho de genética. Aí tem lá as características, os caracteres. E até estão tentando descobrir se é dentro não, entendi o que dos caracteres sexuais. Ou seja, o homem é XY, a mulher é XX, entendeu? E tem teorias que seria dentro daí, ou seja, se a mulher tiver XX, os dois com caracteres do homossexualismo, ela vai se tornar lésbica. Ela vai ter tendências lésbicas. Se o homem tiver só um caractere X do homossexualismo, ele vai se tornar gay. Vai ter tendências gays, entendeu? Então, entendi o que você quis dizer. Isso até faz sentido mesmo. Só que eu acho que é isso que você falou, tem tendências. Não Sim, não é nada 100%. A gente vê muita gente que é muito influenciável, isso me preocupa, entendeu? Não, isso é verdade. Tem muitas pessoas que são influenciadas, é verdade. Sabe, o maior local que a gente vê como as pessoas são influenciadas, aliás, acho que é outra grande contradição na minha vida. Cara, as redes sociais, a quantidade de coisa idiota que a gente vê lá o dia inteiro, que são espalhadas em... assim, a pessoa tá com o Google do lado, ela tá na rede social, ela lê uma coisa e ela não pesquisa, cara. Não, isso é... Ou seja, é foda. As pessoas são muito influenciadas por informações, por movimentos, por tudo, entendeu? Agora, assim, sendo muito sincero, embora que se você me perguntar
E eu tenho amigos gays, se eles chegarem e perguntarem pra mim, você acha legal, você concorda com a minha, sei lá, se bem que isso não é bem uma escolha, né? Porque eu acredito que isso não seja uma escolha. A pessoa nasce assim, então ela não tem culpa de ser assim. Mas se a pessoa perguntar, você gosta, você acha legal, você acha interessante ser gay ou ser homossexual? Não acho nem um pouco interessante, não tem curiosidade nenhuma, acho nojento, inclusive, não gosto. Agora, eu sinceramente eu não tenho muito problema com a maioria, não estou dizendo tudo, que os homossexuais falam. Pra mim, o único problema, e o principal, é o negócio de existir leis específicas para crimes cometidos contra homossexuais, ou contra negros, ou contra judeus, ou contra branco, ou qualquer coisa. Eu acho... Aí, pra mim, é aí que mora o problema. Você começar a ter uma lei que proteja aquela pessoa especificamente por ela ter uma opção sexual diferente da sua, exatamente. Diferente ou uma cor diferente, sabe? Por exemplo, no caso da lei da homofobia, sabe? De você ter a justificativa do cara que matou alguém na rua porque o cara é viado. Sabe, eu acho que não importa a justificativa do cara, sabe? A pessoa tem que ser penalizada porque ela matou alguém. A justificativa dela eu não quero saber. Ela matou alguém e um direito natural de uma pessoa foi violado na rua. Ele perdeu a vida dele. Então, não existe mais nada importante do que isso, entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que nenhuma dessas leis que até mesmo, muita gente vai me criticar. Muita gente me critica quando eu falo isso, mas até mesmo a lei Maria da Penha e a lei Alexandre de alguma coisa, que é também a lei que é igual a Maria da Penha, só que pros homens. Existe os homens, eu acho as duas erradas. Eu acho completamente errado. Por quê? Sim. Ela é, tudo bem, é mulher. Mas isso, cara, isso não quer dizer nada, cara. O problema não foi ela ser mulher. Sim, o problema foi ter sido infringido o direito dela. Não, sem contar que as estatísticas que são mostradas e apresentadas para esse negócio de violência doméstica de homem e mulher no Brasil, elas são muito manipuladas, assim. E tem um vídeo na internet de um cara chamado Clarion. Ele tem até uns vídeos que não são muito bons, mas esse vídeo em específico dele, que ele vai num site que tem essas estatísticas e tal, e ele sabe mexer em Excel, e ele vai mostrando as estatísticas e fazendo as porcentagens e tal. Sabe, o texto que vem nas estatísticas e os negócios, eles são mostrados de uma forma para te influenciar que você acha certas coisas. Tipo, tinha um gráfico lá que falava sobre violência doméstica no Brasil, que ela era imensamente maior do homem violentando a mulher do que a mulher ao homem. Só que o problema é que a estatística mostra isso, só que ao mesmo tempo a estatística não mostra também que... Cara, como é que era? É que agora, infelizmente, me deu um branco que eu não tô conseguindo explicar o que tem de errado nessa estatística. Mas era alguma coisa que, por exemplo, o gráfico mostrava que X mulheres eram mortas, mas ele esquecia de dizer que naquela X situação existem muito mais mulheres do que homens, sabe? Tipo, ele pega sempre esses gráficos que mostram violência doméstica. Ele não faz uma proporção. Ele não pega. Entendi, ele favorece uma certa quantidade. Então, por exemplo, em vez de pegar. Ele sempre mostra uma situação que é óbvia que vai ter mais mulher apanhando do que homem, sabe? Ele é muito manipulado, realmente muito manipulado mesmo. E aí, nesse vídeo, depois quando a gente postar esse vídeo, esse podcast no YouTube e no blog, eu vou colocar o link desse vídeo que eu tô falando do Claro. Que aí vocês vão entender. Ele pega 3 estatísticas diferentes sobre 3 coisas diferentes e ele vai comparando uma com a outra, e quando você pega a relação das 3, você no final vê que proporcionalmente os crimes contra homens são mais frequentes do que contra mulher, sabe? É exatamente o inverso do que a estatística está mostrando. É muito interessante, só que infelizmente eu me dei um branco que eu não sei explicar o conteúdo do vídeo. Depois vocês dêem uma olhada. Tava reparando aqui, no final desse podcast a gente vai ser taxado de homofóbico, eu tô aqui, a favor da violência com a mulher. Tô bem se bobear um pouquinho racista, assim, só pra... Tá bom. Tô bem na minha por isso mesmo. Mas, cara, isso é controle de ouvinte. Se alguém taxar a gente assim, quer dizer que ouviu, pelo menos. Cara, é bom que falando isso eles veem bem a nossa opinião sobre liberdade de expressão, né? Ela é bem ampla, pelo visto. Não, mas
Na verdade, quem falar isso ele não ouviu direito ou é apenas um babaca normal. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Cara, porque... E outra coisa, as pessoas não reparam que, por exemplo, teve um caso de um cara que escreveu um livro que ele... E cara, eu tô falando isso e sempre quando as pessoas acham que você tá falando isso, você tá dizendo que você é a favor daquilo, que você gostou daquilo e que você quer que todo mundo compre e que você amou aquilo. E não é, tipo, eu odiei, achei uma péssima ideia, nunca compraria o livro desse cara. Mas um cara escreveu uma vez um livro e ele argumentando e mostrando, até usando argumentos biológicos e tal, dizendo o porquê que o negro é inferior ao branco. Sabe, eu não compraria esse tipo de livro, não acho que é um livro que as pessoas têm que comprar, só que as pessoas estavam condenando o cara muito, assim, ao ponto de que queriam, assim, sancionar penas para esse cara, que ele fosse preso, que ele fosse, sei lá, pena de morte e tal, sei lá o que. Sabe, eu, sinceramente, eu acho isso errado. Eu acho que se uma pessoa lança um livro e esse livro tem um conteúdo que não te agrada, você simplesmente não compra esse livro e fala para as pessoas não comprarem esse livro. Agora, você querer censurar quais são os assuntos que pode um livro lançar ou não, é errado, sabe? Do mesmo jeito que as pessoas falavam mal de censura na época da ditadura, elas esquecem que você censurar um livro que fala sobre inferioridade do negro é censura do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Aliás, é muito interessante, mas aí, não defendendo a censura, mas jogando tipo um argumento, assim, como eu disse anteriormente que eu tenho medo das pessoas serem muito influenciadas por certas coisas, eu não acho que umas publicações desse modo, ou vamos supor, sair para acontecer, não pode influenciar erroneamente pessoas? Não, eu acho que é uma publicação péssima. Eu acho que ela não. Eu acho que em certos assuntos a gente tem que usar simplesmente assim. A gente tem que usar a nossa moral, por assim dizer, entendeu? Não, sim, realmente, uma publicação de um livro desse, ela não adiciona nada de bom na vida de ninguém. Só que, sabe, isso é na minha cabeça. As pessoas têm que entender, não, ninguém tem que entender nada. As pessoas podem entender isso ou não. Que na cabeça do cara que escreveu esse livro e na cabeça de muita gente, porque a gente acha que pouca gente é racista e não muita gente é racista, na cabeça deles isso está certo. E a gente pode trabalhar da mesma forma que eles estão querendo trabalhar, que a gente pense igual a eles, e a gente trabalha então do inverso. Vai escrever um livro dizendo por que o negro não é inferior, entendeu? Mas isso aí que você falou de censura é interessante mesmo. Porque até onde a gente pode... Porque existe muita censura. Mas até onde a gente pode censurar e até onde a gente não pode. Porque esse que eu tinha falado antes, esse efeito Werther. Esse efeito Werther, ele se dá quando a mídia ou a comunidade começa só de você falar do suicídio, as pessoas têm uma tendência a suicidar, aumentam essa tendência, geralmente se suicidam mesmo. Aumenta muito a quantidade. Então, normalmente, os países colocam leis que proíbem a mídia de falar sobre suicídio. Tanto que você dificilmente vê falando sobre suicídio na mídia. É muito difícil. Eu, por exemplo, tenho muito tempo que eu não vejo. É uma lei... eu não sei se no Brasil é lei, mas eu sei que em muitos lugares tem leis que censuram isso mesmo. Mas não é censura só por causa de morais. É porque realmente isso causa um efeito comprovado de aumento em taxa de suicídios. Pessoas que poderiam se recuperar em alguns dias, semanas. Uma coisa que eu lembrei disso tudo é uma coisa que eu lembrei, e isso quem falou uma vez foi numa palestra que eu vi do Olavo de Carvalho falando, que pessoas com ideias de um mundo melhor e querendo dizer para as pessoas o que era certo e o que era errado e o que a gente deveria fazer para melhorar o mundo, e dizer, olha, esse livro aqui não é legal, esse pensamento aqui não é bom, esse pensamento aqui é bom, esse pensamento aqui é correto, a gente não pode pensar aqui, a gente não pode falar isso. Sabe quem mais fez isso? Assim, sabe um exemplo da história de uma pessoa que fez isso a vida inteira? O Hitler. Ele só fez isso a vida inteira. Então, óbvio que eu não estou comparando uma coisa com a outra, uma situação muito diferente da outra, mas você censurar as coisas por no seu entendimento elas serem erradas, você está usando os mesmos argumentos e os mesmos meios que pessoas como Hitler e outros ditadores, muitos outros, usaram para
implantar o governo que eles queriam e fazer o que eles queriam e convencer as pessoas das coisas que eles achavam que eram certas, entendeu? Por isso só que eu sou a favor de uma liberdade de expressão ampla, que você possa realmente escrever o que você quiser e dizer o que você quiser, entendeu? Eu também sou a favor de uma liberdade de expressão, eu só queria colocar esse ponto só para poder ver até onde, porque nesse ponto, por exemplo, dessa proibição, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que eu concordaria em ter uma certa censura, ou pelo menos desaprovação pública do governo a esse tipo de coisa, esse tipo de publicação em mídia de massa, porque isso não é porque eu desaprovo o suicídio, mas eu poderia ser simplesmente um ateu, ou então uma religião que aprova o suicídio, entendeu? Não é por uma ideologia minha, é por uma comprovação científica de que isso causa mais problemas, entendeu? Mas isso aí também é opinião minha. Sim, não, e o que eu tô falando também é opinião minha, eu não tô... Tudo que eu falei é opinião minha, não é? É o que eu penso. E por sinal, esse assunto a gente percebe que é difícil chegar a uma conclusão, né? Por sinal. Sim, até porque eu tô dando a minha opinião, só que eu entendo plenamente o que você e o Thiago estão falando, e eu nem discordo de você. É um assunto muito complicado aqui. Os dois lados a gente consegue ver os problemas e os benefícios, né? De certo modo, e os problemas são muito fortes. Sim, os exemplos agora, que vocês deram, dois lados, eles são as consequências que vocês deram como exemplo, a parte do Hitler, por exemplo, e o Thiago, quando falou por exemplo, da influência das pessoas, essa onda de suicídio, que eu acho que dá pra jogar em outros locais, são consequências sérias, né, cara? Assim, sim, cara, agora eu lembrei. Sabe qual outro vídeo aí que eu vou pôr link para as pessoas verem, que é um ótimo exemplo disso que a gente tá falando? Aquele Hitler, o multiculturalista. É exatamente isso que a gente tá falando. Você já viu esse vídeo, Thiago? Vi, sim, passou. Eu passei. Então, pois é o Hitler fazendo o inverso do que ele fez, ele fomentando ideias que hoje em dia as pessoas falam que são ideias maravilhosas, que vão melhorar o mundo. E mais uma vez, ele fomentando essas ideias, ele extinguiu os judeus de Jerusalém, entendeu? Aquele vídeo é muito bom, exemplifica bem o que eu tô querendo falar. Alguém mais tem alguma coisa que gostaria de falar ou a gente pode mandar para encerramento? Só falar então, a gente tem caralho, se o Bruno não responder agora eu vou ficar puto. Oi, tô aqui. Cara, agora a gente tem um espectador ilustre aqui, o Bruno, que dessa vez eu não vou falar mal dele, não vou falar que ele vomita quando mata barato. Boiola! Bruno, conte aí o que você achou do podcast. Pô, cara, achei o podcast muito, muito interessante, prestei atenção do começo ao fim. Agora me conta como é que foi o rampage do Cezinho. Não, cara, não. Eu quis vir aqui, me sentindo obrigação de vir aqui parabenizar nosso amigo senador que... enquanto ele tava gravando, olha só, escuta só. Enquanto ele tava gravando, o moleque tava jogando uma partida de Dota e conseguiu dar um rampage. Então. Que isso, né, que isso. Fica aí meus parabéns, Vamos pro encerramento então. Galera, considerações finais aí. Nosso convidado, Cid, que por algum motivo te chamaram de Thiago a porra do programa inteiro. Cid, faz suas considerações aí. Thiago. Cara, eu gostei muito desse programa, achei que foi muito legal e a gente tem que fazer mais programas desses. Sim, haverá. Mas o próximo tem que ser de putaria. Eu posso falar? Eu tenho direito de falar? Não, só quando eu te chamar, cara. Você vai chamar. Ai, devagar, seu grosso. Então tá. Vai, senador, diga. Não, então, eu quero informar que há muito a ser falado, né? E essa foi a primeira versão que a gente apresentou de uma forma espontânea. Nós fomos o mais subjetivo possível, né? Porque o objetivo é na faculdade, na escola, que a gente faz um comentário sobre os nossos pontos de vista, embasados também no que nós conhecemos e aprendemos. Então eu acredito que foi proveitoso, haverão outros podcasts desse mesmo assunto, né, política e questões de cunho social. E
é muito interessante. Eu acho que eu gostaria de dizer, né, que há uma frase muito interessante que eu ouço muito aquela galera que fala assim pra mim: porra, Cezinho, porra, senador, eu odeio política. E quando o cara fala isso, minha vontade é perguntar: cara, como é que você pode dizer que eu odeio política, cara? Política tá Pode ter certeza que esse cara tá no protesto. Exatamente. E aí eu falo assim pro cara: vou falar agora. Vou pela frase de um barão que o nome não me falha, mas eu não quero dizer aqui. Mas ele diz mais ou menos assim: que aquele que não gosta de política, com certeza é governado por outro que gosta, e muito. Então fica a dica que se a juventude brasileira focar mais no interesse da política, do social, do político, nossa sociedade não conhecerá limite, enquanto sociedade, claro. Então fica a dica, muito obrigado pela nossa atenção. Agora eu vou passar a palavra para o Cid e para o João. Fala, galera. Faz sua consideração final. Eu vou fazer uma consideração final um pouquinho grande, igual a do Cezinha, porque infelizmente, vou ter que falar de alguns pontinhos que eu esqueci de falar, mas eu vou ser muito breve, mas é porque não tem como deixar de falar. Primeiro que o podcast foi bom, eu acho que dá pra discutir muito mais coisas, dá pra falar de muito mais coisas, mas sempre esse assunto de política e esses assuntos assim, sociais, econômicos, dão muita polêmica, então realmente se a gente fosse falar sobre tudo, a gente ia ficar aqui horas e horas e não ia terminar nunca. Então eu acho que na medida do possível foi bom. Mas eu queria dizer que eu esqueci não, mas não teve oportunidade própria para eu falar. Eu esqueci de dizer, foi na parte que a gente estava falando sobre privatização, que a gente estava falando sobre os hospitais e serviços públicos. O Adam Smith, que eu acho que todo mundo conhece, para mim ele tem um pensamento que é muito bom e que embasa a maioria das coisas que eu falei aqui nesse podcast, que é que o bem que é feito na sociedade, as coisas boas que são feitas na sociedade de uma pessoa para outra, eles não vêm da vontade de você fazer o bem a outra pessoa, e sim na vontade de você fazer bem a você mesmo. O exemplo você não tem comida na sua casa, você não tem comida na sua mesa porque, sei lá, o açougueiro, ele é um cara muito bondoso e ele tá doido pra colocar comida na sua mesa e que seus filhos não morram de fome. Não, você tem comida na sua mesa porque o açougueiro também quer ter comida na mesa dele. Então ele vende carne no açougue dele pra você, pra que ele, com o dinheiro que você paga ele, poder ter carne na casa dele, entendeu? São de ações individuais ações individuais que vão fazer bem para a própria pessoa, que você faz espontaneamente bem para as outras pessoas. Isso era uma coisa que eu esqueci de falar e que achava importantíssimo de falar. Eu conheço alguns médicos, algumas pessoas que trabalham não só para você fazer. Não. Nesse caso aí foi realmente. Não, parem de debater. Acabou. Não, eu entendi o que você falou. E eu não tô falando que não deva haver coisas voluntárias e que não deva haver solidariedade. Isso é muito bom que haja, até porque numa sociedade tão imperfeita como a nossa, solidariedade é uma coisa muito boa. Mas, no geral, as coisas boas são feitas pela vontade que você tem de fazer bem a você mesmo. E mais uma coisa rapidinha, também do primeiro assunto de privatização que eu esqueci de falar, é que a telefonia no Brasil foi um ótimo exemplo de setor que foi privatizado e deu muito certo. O setor de telefonia no Brasil é ruim? Assim, tem muitos problemas? Tem. Mas há 20, 30 anos atrás, a telefonia no Brasil era horrível. Você pagava assim em torno de uns $1.000 para você ter uma linha telefônica na sua casa. Ela demorava meses para chegar e ela era toda controlada pelo Estado e era muito cara e poucas pessoas tinham acesso. Desde que no governo do Fernando Henrique eles abriram esse capital para as empresas privadas, todo mundo, praticamente na favela tem gente que não tem geladeira em casa, tem telefone e celular, então nem se fala assim, já tem mais celular no Brasil do que pessoas. É isso. Tá, só queria deixar uma observação que a TIM é uma bosta que não pega sinal de porra nenhuma. A TIM é uma bosta, a Claro é uma bosta, a Vivo é mais ou menos a Oi é uma bosta. E a Oi é uma bosta. Já não vão nos patrocinar, mas tudo bem.
Vamos lá. Não, o Brasil fez isso certo, mas ainda fez muita coisa errada. Mas deixar isso pro próximo podcast. A privatização foi muito limitada. O cara que mais participou hoje, Bruno, fala aí. Sim. Não, então, queria agradecer aí todo mundo que escutou e tal. Gente, isso aqui só é possível graças a vocês. A gente se esforçou muito pra fazer a pauta aqui e tal. Então, eu queria agradecer. Valeu mesmo. E você vai tomar no olho do seu cu se você ficar falando que é vergonha alheia participar dessa merda. Vai se fuder, então do próximo você vai participar, né, cara? Você vai ficar falando Sei, tem que ver isso. Só pra avisar, o próximo vai ser sobre funk. Decidi agora. Aqui é ditadura. Aí é polêmica demais, cara. Não, aqui é ditadura, cara. Eu sou o dono, decido na hora. Então tá, galera. Obrigado aí por ouvir, se você ouviu até aqui. Entendeu? Espere o próximo, espero que tenha gostado. Favoritem, curtam, entrem na nossa comunidade no Orkut, compartilhem, essa porra toda aí. Beijão pra vocês, até o próximo. Compartilha bastante. Comunidade no Orkut, tem comunidade no Orkut, cara? Acho que tá na hora, hein? Tá mais que na hora. Acho que porra, a demanda lá por esse tipo de conteúdo é muito grande, cara. Eu acho que a gente tá dando mole de não estar no Orkut ainda. Só falta o Maluscão ligando a TV agora pra gente acabar. Valeu, galera. Beijão.